Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, porque eu sei que Deus está operando na minha vida, na sua vida, neste momento. Ele está operando cura lá na minha casa, neste momento, e na vida do meu filho. E eu tenho certeza disso. Pastor, acho que o pastor, muito melhor do que eu, aqui ou qualquer outra pessoa sabe, sempre que a semana onde nós iremos trazer a palavra, geralmente é a semana onde a gente enfrenta mais lutas, né? É a semana qual o inimigo se levanta de fato para tentar impedir que a palavra de Deus seja ministrada através das nossas vidas. E essa semana não foi diferente, né? Como eu comentei com o pastor, fazem 5 dias aproximadamente que o Benício ele pegou uma gripe. E só que nos últimos 3 dias essa gripe ela praticamente melhorou. E ele continua com muita dor de gritar e gemer praticamente o tempo todo, né? Já fomos ao hospital 2 vezes, mas eu creio que quem irá curar ele não são os médicos ou os remédios. Claro que irão ajudar, mas a cura dele ela já foi decretada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como aquela cura que você espera também já foi decretada sobre a sua vida. E eu creio nisso. E hoje o tema da palavra é momento ou história com Deus. E se eu quisesse viver de momento apenas com Deus, pastor, hoje eu acho que eu não estaria aqui pregando. Eu estaria lá agora, nesse momento, junto com o meu filho. Mas eu creio que Deus está na minha história. E eu quero que Ele esteja na minha história, na história da minha família inteira. E eu sei que momentos difíceis virão. Já veio outros e virão outros momentos. Se eu viver somente de momento com Deus, eu sei que talvez eu não consiga passar por essas dificuldades, mas se Ele estiver em toda a minha história, eu creio que Ele irá vencer cada um dos obstáculos que irão surgir. Creiamos nisso. Eu queria começar, então eu quero ler sobre 2 Reis 4. 2 Reis 4, do versículo 8 em diante, e diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Por isso disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos. E esteve aos seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então
albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe a encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor não me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Aqui finalizando a leitura. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a. E veio a ele e disse-lhe: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus por essa palavra. E essa palavra me trouxe algumas revelações de Deus para a minha vida. E assim espero que traga também para a sua vida nesta manhã. E no versículo 8 ao versículo 10 disse, lendo rapidamente, a gente acabou de ler: sucedeu também que um dia em Eliseu havia uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. Essa primeira parte, ela diz que aquela mulher via Eliseu ali passando algumas vezes. E essa passagem na Bíblia, em 2 Reis 4, ela está logo na sequência da passagem onde Eliseu, através de Eliseu, Deus prosperou a vida daquela viúva, que estava para perder todas as coisas, e multiplicou o azeite. Ela saiu ali de uma mulher endividada, cheia de problemas, de repente virou ali uma empresária do ramo do azeite, e as pessoas viram isso. E essa mulher, sabendo que Deus tinha operado através de Eliseu e vendo tantas coisas que acontecia, chegou ao seu marido e disse: eu vejo que este homem que passa aqui, ele realmente é um servo de Deus. Vamos fazer um quarto então aqui em casa para ele, para que toda vez que ele estiver passando por aqui, ele vai ter um lugar ali para ele dormir. É um lugar dele especificamente, ele vai entrar, vai ter ali um conforto e vai dormir. Vai passar o tempo que for necessário. A mulher, ela sabia que ele era um profeta e que a presença de Deus estava na vida dele, né? E mais ainda, ela queria que a presença de Deus tivesse um lugar definitivo e não somente de passagem na sua casa. Eliseu passava sempre por ali, mas ela queria que a presença de Deus estivesse realmente na casa dela. Ela realmente se moveu junto com seu marido e fez ali um espaço, um quarto, para que o servo de Deus e a presença de Deus habitasse ali na casa dela enquanto ele estivesse passando por aquela cidade. Quantas vezes nós vemos a presença de Deus, mas o que nós temos feito em nossas vidas para que realmente a presença de Deus habite por definitivo dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios? Essa mulher se moveu. Essa mulher, sabendo que esse homem representava naquele momento a presença de Deus, ela fez algo, ela se moveu para isso, para estar próximo cada vez mais da presença de Deus.
É isso que nós devemos fazer diariamente, querer estar próximo, ter sede, não somente saber que está acontecendo algo, um movimento, que Deus está operando na vida daquele, de fulano, de ciclano, mas querer ter sede e fome, como cantamos agora há pouco, da presença de Deus, para que Ele realmente ela se faça cada vez mais forte e firme na minha e na sua vida. No versículo 11 até o versículo 14, ali o profeta perguntou para ela de fato: o que você precisa? Você precisa que eu fale alguma coisa com o rei? Você precisa que eu fale ali com o capitão? Você está precisando de alguma coisa? Você tem sido tão boa para mim aqui, para o meu servo. Eu quero fazer alguma coisa por ti. E ela chegou para ele e falou: não, para mim já está tudo certo, está tudo tranquilo, eu não preciso de nada. Mas eis que havia um detalhe, Geazi falou esse detalhe ali para o profeta, que ela realmente não tinha filho e que seu esposo já era velho. Naturalmente, já não era mais possível, analisando aos olhos humanos, que acontecesse alguma coisa ali dentro daquela casa. Tampouco fosse gerada uma nova vida através daquele casal. E quando a mulher dá essa resposta, eu fico imaginando, ela talvez tenha passado por tantas coisas e não conseguiu até então esta bênção que ela esperava, que ela deixou de acreditar, que ela simplesmente deixou de crer que aquilo pudesse acontecer, pois naturalmente aos seus olhos, aos olhos de todos, aquilo era impossível. Então ela não quis colocar na presença do Senhor naquele momento. E tantas vezes nas nossas vidas a gente faz a mesma coisa. Tem alguma coisa que você tem pedido há tanto tempo, que você desistiu, que você não tem mais colocado na presença de Deus, porque aos seus olhos você está dizendo que isso não é mais possível de acontecer, ou até mesmo você já deixou para lá e falou: não aconteceu até agora, então não faz diferença mais na minha vida. Mas o Senhor diz nessa manhã que Ele irá operar o sobrenatural na sua vida. Por isso, coloque na presença de Deus, não importa quanto tempo isso está levando ou levará, continue firme, coloque na presença dEle, pois Ele irá operar o sobrenatural na sua vida e na sua casa, e seu testemunho será ainda maior quando isso vier a acontecer na sua vida. A situação da mulher parecia algo definitivo e sem probabilidades de mudança, e assim ela sequer cogitou pedir ao profeta que intervisse na sua situação. Assim como eu disse, existem situações em nossas vidas que nem sequer colocamos mais na presença do nosso Deus. Creia, por mais difícil que possa parecer para você neste momento, Ele está operando. Ele irá mover na sua vida, na sua casa. No versículo 15 e no versículo 16, por isso disse ele: chama, e chamando ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E esse detalhe aqui agora, ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Como você tem se posicionado sobre aquilo que Deus já disse que fará sobre a sua vida? Como que você tem se colocado, na presença de Deus? Será que Deus já prometeu, já foi profetizado algo sobre a sua vida e não aconteceu? E lá no fundo você fica pensando: mentiram para mim, me enganaram, olha só. E se eu estou falando isso para você, é porque em algum momento na minha vida eu já me questionei sobre isso também. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer na sua casa. Ele vai operar na sua vida. Essa mulher duvidou até por conta de tudo isso que nós estamos falando. Ela chegou e falou: por favor, profeta, não me enche de esperança, não minta para mim. E aí, no versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte. Segundo Eliseu lhe dissera, Deus vai mudar a sua história mesmo que você não acredite. Ele irá mudar, e não simplesmente para mudar a sua vida, mas para que o nome dele cada vez mais seja glorificado através dessa situação. Então nem sequer a sua incredulidade poderá impedir o agir do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Creia nisso. Eu quero que você saia dessa porta hoje crendo totalmente que Ele está se movendo sobre a sua vida. No versículo 18, e crescendo o filho, sucedeu aí que ele foi, não vou fazer a leitura novamente, ele foi trabalhar com seu pai no campo e de repente começou a sentir dores, começou a gritar: ai, 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 ai. E aí o seu pai pediu para um dos seus servos: pega esse menino por favor e leva para a mãe dele.
Talvez ali o pai continuou trabalhando, pensou que não fosse algo tão grave. E aí, o menino morreu ali junto à sua mãe. E a palavra de Deus, repare bem, ela não disse que o menino desmaiou ou que o menino apenas passou o mal. Ela é bem clara e diz que o menino morreu. Os ventos novamente sopraram diante daquela mulher, daquela família, justamente para tirar o foco da vida dela. Semana passada o pastor falou a respeito de andar sobre as águas, e aí isso me traz novamente quando Pedro pisa na água e começa a andar sobre as águas e ir em direção de Jesus. Enquanto ele olha para Jesus, tudo está bem. De repente os ventos começam a soprar e ele começa a afundar. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Tantas vezes nós estamos olhando fixamente para Jesus, assim como essa mulher, ela cria em Deus. Ela se moveu para que a presença de Deus estivesse na casa dela. Mas os ventos começaram a soprar para tentar balançar a fé desta família. A palavra de Deus se cumpriu na vida dela. Aquilo que ela tanto queria, nem acreditava mais, aconteceu. E de repente, tudo aquilo veio abaixo para aquela família. O menino morreu, o menino que eles esperaram tanto tempo. Quando o milagre se inicia em nossas vidas, o inimigo tentará fazer você acreditar que tudo foi apenas um sonho e que Deus não está contigo nessa situação. Talvez você recebeu um milagre na sua vida que você também pediu durante muito tempo e estava muito feliz e de repente a situação virou totalmente e você começa a se questionar, poxa vida, será que isso era de Deus mesmo para a minha vida? Porque foi tão rápido. Aconteceu, mas agora olha só, o vento levou. Meus queridos, Deus, Ele te abençoou já, eu sei disso, e Ele quer te abençoar muito mais. Mas isso não quer dizer que os problemas eles não virão, que os ventos não soprarão contra a minha vida e contra a sua vida. Assim como eu falei agora, que está acontecendo na minha casa, talvez esteja acontecendo alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, o vento está soprando, mas nós devemos nos manter firmes na presença de Deus. Na sequência da história, diz que eles colocaram ali o menino na cama do profeta, naquele quarto que eles fizeram ali para o profeta. E aí ela mandou chamar o seu marido e falou, ao invés de falar, não, poxa vida, vamos chorar um pouco, vamos contratar aqui as moças que, esqueci o nome daquelas moças que choram, carpideiras que choram e tá tudo certo, né? Vamos chorar e vamos enterrar o nosso filho. Ela, não, chama lá um dos moços, pega uma jumenta que eu vou de encontro ao homem de Deus. O marido dela então falou, poxa, mas nem é sábado, né? Poxa, nem é lua nova, o que você vai fazer? E ela, não, tá tudo certo, deixa que eu sei em quem eu tenho crido. E aquela mulher saiu, e ela foi, e o homem de Deus, vendo ela, falou ali pro seu servo, olha ali a sunamita, não é ela? Vai lá e vê que está tudo certo com ela, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho. Geazi foi. E chegando, uma das partes principais dessa palavra, Geazi chegou e fez ali a pergunta para ela, ei, como estão as coisas? Seu marido, seu filho, sua casa, talvez os seus negócios. Ela poderia ter falado qualquer coisa, mas ela disse, vai tudo bem. Tá tudo certo, meu amigo. O nosso foco necessita estar naquele que poderá nos ajudar. E aqui eu coloco, compartilhe. Eu já disse isso em outras vezes aqui também, mas vale a pena reforçar. Compartilhe a sua vida com quem realmente se importa e pode fazer alguma coisa sobre a sua vida. Compartilhe com aqueles que realmente se importam contigo, primeiramente com Deus. E com aqueles que você sabe que são pessoas de oração, pessoas que confessam a mesma fé que você. Não saia por aí simplesmente reclamando e abrindo a sua vida para qualquer pessoa ou qualquer situação. Somente Deus poderá mudar a sua vida. E eu não estou falando para você que você não pode compartilhar com os irmãos aquilo que está acontecendo com você, pois os irmãos irão orar por você. Mas tome muito cuidado com quem você compartilha. Essa mulher, ela sabia que Geazi não poderia fazer nada por ela naquele momento. Eu não estou falando que Geazi ia fazer fofoca, ia sair fazendo qualquer coisa. Mas ela sabia que ela deveria falar com o profeta, que a presença de Deus se movia através da vida dele. Então ela chegou, pegou nos seus pés, nos pés dos profetas, mas chegou Geazi para tirar ela. E o homem de Deus disse, deixa ela está triste, Deus ainda não me revelou o que está acontecendo.
Então essa mulher olhou e falou: pediu eu ao Senhor algum filho? Eu não te disse para não me enganar? Então o profeta disse a Geazi: cinge os teus lombos, vai lá na casa dela, toma o meu bordão, toca no rosto do menino. E ela chegou e falou: eu não vou sair de perto de você enquanto essa situação não for resolvida. Ela sabia que a presença de Deus estava sobre a vida do profeta naquele momento. Então ele se levantou e foi com ela para a casa dela. Geazi fez aquilo que ele pediu, foi na frente, só que nada aconteceu. Então ele voltou e falou: poxa, o menino, ele não aconteceu nada, ele continua ali morto, ele não despertou. Talvez tudo que você enxerga nesse momento na sua vida seja morte. Talvez você esteja olhando a situação e não esteja encontrando solução. Você está olhando para ela e falando: não tem mais o que fazer. Eu já toquei o bordão aqui, eu já fiz o que tinha que fazer, eu estou orando, mas nada está acontecendo. Tudo está parecendo morte, tudo está parecendo o fim sobre essa situação. Eu acho que Deus não vai mais operar. Mas cabe a você decidir se simplesmente vai realizar o sepultamento dessa situação ou vai confiar naquele que pode fazer na sua vida. Como nós falamos aqui, essa mulher poderia simplesmente ter enterrado seu filho. Poderia simplesmente ter feito ali um velório. Mas ela queria num Deus sobrenatural que poderia mudar a história dela. Talvez você esteja prestes a querer fazer o sepultamento da situação. Mas nessa manhã Deus te diz que Ele tem vida sobre esta situação, sobre a sua casa. E irá operar o sobrenatural sobre você, sobre a sua família. Oh, aleluia! Então entrou ele e fechou a porta sobre ele. E esta passagem diz que o profeta foi lá, fez ali todo o procedimento. E ali a presença de Deus se manifestou sobre a vida dele. E o menino voltou à vida, voltou aos braços da sua mãe. Então aquela mulher que viu o menino morrer nos seus braços, como nós lemos antes, viu novamente ele com vida, cheio de vida em seus braços. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Mais uma vez o Senhor operou o sobrenatural. E até hoje falamos sobre isso. Deus irá operar o sobrenatural na sua vida. E durante muito tempo outras pessoas virão e falarão: olha o que Deus fez na vida de fulano, glórias a Ele. O nome dele será totalmente glorificado através da sua vida. Através da sua vida, o nome do Senhor será glorificado. Você crê quão forte é isso? Você crê o quão forte é isso? Ter o nome do Senhor sendo glorificado através daquilo que Ele está operando e irá operar sobre a sua vida? Aleluia, a obra que Deus tem para fazer em sua vida irá se concretizar quando, em meio à morte iminente, você se posicionar e crer que Ele tem poder para mover o sobrenatural. Então se posicione na presença de Deus, posicione seu coração, os seus pensamentos a Ele. Se os ventos soprarem sobre os seus pensamentos, falando o contrário, diga: eu creio no Deus que é maior sobre qualquer problema, não há situação que chegue aos pés dEle. Todas as situações, muito pelo contrário, elas não chegam aos pés dele, mas estão debaixo dos pés dele. Oh, aleluia, eu creio. Eu creio que Deus está operando na sua vida neste momento. E depois, essa história que nós lemos aconteceu em 2 Reis, no capítulo 4. E no capítulo 8, a história da mulher continua. E diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai tu e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a essa terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ele com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Os problemas continuaram a surgir mesmo após a mulher viver um novo milagre. Porém, ela escolheu obedecer o direcionamento do profeta. Você está esperando um milagre. Deus irá operar esse milagre, mas isso não quer dizer que outras situações virão sobre a sua vida. E caberá mais uma vez a você decidir o que você fará sobre essa situação. Se você trará à memória tudo aquilo que Deus já fez e operou sobre a sua vida, o que Ele operou na sua palavra, ou se você irá sucumbir a este problema. Essa mulher acabou de ver o milagre acontecer na casa dela e de repente o profeta falou: vai dar ruim de novo.
pega a sua família, vai embora, porque a coisa vai ficar complicada aqui, viu, filha? E ela realmente fez novamente aquilo que o profeta pediu. Pegou a sua família e saiu durante 7 anos daquele lugar. E aí no versículo 3 diz: sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou à terra dos filisteus. Da terra dos filisteus, desculpa. E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu a um oficial uma ordem, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era dela, e todas as rendas das terras, desde o dia que ela deixou a terra até agora. Aquela mulher obedeceu a palavra do Senhor. Ela saiu quando o profeta disse: saia, e voltou no tempo que o profeta tinha determinado que ela precisaria voltar, 7 anos. E isso me mostra que as lutas em nossas vidas nos colocam em frente a uma decisão. Queremos viver apenas um momento com Deus ou viver toda a nossa história com Ele? Essa mulher optou em viver uma história com Deus. Então, somente nessas 2 passagens que nós acabamos de ler, nós vimos uma série de milagres sucessivos que Deus fez na vida dela. E Deus operou na vida dela porque ela se posicionou desde o início. Ela se posicionou querendo a presença de Deus perto dela, dentro da sua casa. Ela se posicionou em meio a cada situação e a cada problema. Ela não viu a morte, mas ela viu a possibilidade do nome do Senhor ser glorificado através daquela situação. E Deus operou em cada uma dessas situações o teu sobrenatural. Não importa o que você esteja passando hoje. Eu quero fazer uma oração sobre a sua vida neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Pai. Mais uma vez, Senhor amado, para glorificar o teu santo nome, Pai. Porque tudo que somos e temos, Senhor, é para honra e glória do teu santo nome, Jesus. Venha sobre as nossas vidas neste momento, sobre cada pensamento, Jesus. Ó Deus, e faça cessar todo o vento contrário, Pai. Todo o vento de medo, Pai. Todo o vento, toda situação que veio para tentar tirar os teus filhos da tua presença, Pai. Ó Deus, e que sobre os nossos pensamentos esteja, Senhor amado, a esperança em Ti. Ó Deus, que venha à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, não somente em nossas vidas, mas na vida dos nossos irmãos, na Sua palavra, e tudo aquilo que o Senhor irá operar ainda, Pai. Ó Deus, porque tudo que nós queremos, Senhor, é a Tua glória sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor amado, a Sua glória sobre cada um que aqui está, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu sobrenatural, a Sua Shekinah sobre a vida de cada um que aqui está. Venha mudar cada situação. Venha mudar, Senhor amado. Que venha vida. Que venha o Teu sopro de vida aonde eles enxergam morte, Pai. Eu declaro, Senhor amado, que não há morte, Senhor, mas que nesta manhã, sobre este lugar e sobre cada pessoa está a vida, está o sopro de vida do Senhor, Pai. Está o Teu sobrenatural, Jesus. Ó Deus, e nós já glorificamos por tudo que o Senhor está operando e tudo que o Senhor irá operar. Eu creio, Senhor, que grandes testemunhos sairão desta manhã, Senhor amado, para glorificar o Teu santo nome. Eu Te louvo e Te engrandeço por tudo que o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus.